Ao longo desse mês nós estivemos conversando um pouco sobre a importância de nós termos um transplante de coração. Há um problema básico com a humanidade. E o problema básico que a humanidade tem não é uma realidade externa. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta de que o problema, o grande problema que a humanidade tem, é um problema interno. Não é um problema externo. Como não sendo um problema externo, ele não é resolvido com situações externas. Muitas vezes nós vivemos em busca de uma solução para os nossos dilemas, para as nossas frustrações, para as nossas ansiedades, para os nossos medos, para as nossas inseguranças, para as nossas decepções. Mas a gente busca essas soluções em coisas, em pessoas, em situações que não podem nos ajudar, porque não são realidades internas. Nós continuamos achando que a solução que nós precisamos pode ser produzida por nós mesmos, produzida pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias mãos. A gente continua achando que com a nossa força nós vamos ser capazes de resolver os nossos problemas ou o problema do mundo. E eu não quero ser pessimista, mas eu quero dizer para você que isso não funciona. Nós não podemos. Por quê? Porque, na verdade, todos nós fazemos parte do problema. Todos nós fazemos parte do problema. O nome que a Bíblia dá ao nosso problema é pecado. Pecado. Essa é uma palavra que a gente não gosta de usar. A nossa geração tem ojeriza, né, com essa palavra. Mas esse é o nome que as Escrituras nos dá para o nosso problema, pecado. E o que é pecado? Aproveitando aí essa situação toda que a gente tem vivido, né, ao longo desse ano aqui, ou parte desse ano, pecado é algo parecido com um vírus. Ok? Pecado é algo parecido com um vírus. Pecado é um vírus que danificou a nossa versão original. Assim como esse famoso Covid-19, né? Quando é contraído por uma pessoa, dependendo da pessoa, ele estraga, ele atinge, né? Ele compromete os pulmões, a parte respiratória. O vírus do pecado, quando nos atingiu, ele comprometeu todo o nosso ser. E aí, a partir desse momento, tudo o que nós produzimos, nós seres humanos produzimos, está maculado, está deformado, está contaminado por esse vírus. Sabe esse medo que as pessoas têm da contaminação do Covid-19? Pois é, esse medo a gente, na verdade, deveria multiplicar por N com relação ao pecado. Mas a maioria de nós não pensamos assim, não temos preocupação com o pecado, não temos medo com relação ao pecado. Mas o pecado é um vírus que danifica e que contamina infinitamente mais do que qualquer outro tipo de vírus. E a única maneira da gente resolver isso é através de uma intervenção de fora de nós. Uma intervenção que não venha de nós. Precisa ser algo sobrenatural. Precisa ser um poder transcendente. Essa é a única forma. E é isso que ocorre na nossa vida quando nós buscamos a nossa solução naquilo que Deus tem para nos dar. Naquilo que Ele tem para nos oferecer. Na única fonte que pode nos oferecer a vacina correta. Está muito fácil fazer essa introdução hoje. Com essas ideias todas que o pessoal tem por aí, sabe? Essa ansiedade que todo mundo fica na vacina chegar para resolver o problema. Então, o pecado ele já tem uma vacina. Okay? E ela é efetiva, ela já foi testada, ela já foi provada, ela é eficaz. O nome dessa vacina é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Somente recebendo um transplante de coração, onde o coração de Jesus ele é colocado em nós,
é que nós poderemos ver a solução de todos os nossos problemas. Não de alguns dos nossos problemas, mas de todos os nossos problemas. Veja, nós também estamos num ano de eleição, né? Eu quero dizer para vocês que, embora seja importante a gente deva votar, ok? Eu quero dizer para vocês que propostas políticas, não importa de que ideologia seja, não podem nos ajudar. Qualquer coisa que nós fazemos contribui numa porcentagem muito pequena naquilo que precisa de fato ser transformado e mudado em nós. O entretenimento não pode nos ajudar. Sabe, manter a nossa mente ocupada não pode nos ajudar. Dinheiro, sexo, prestígio, cursos e tudo mais que você possa imaginar, pensar, não poderão nos ajudar. A única ajuda, a única solução é essa. Jesus, só Jesus pode fazer isso. Mas aí vem a questão, como é que nós podemos ter a garantia de que Ele fará? Como é que nós podemos ter a garantia de que Jesus, Ele está interessado em fazer isso por nós, em resolver a realidade do pecado, o problema do pecado, da desconexão de Deus conosco? Veja, nós temos essa garantia porque Jesus, que tem um coração generoso, como nós vimos aqui na nossa série, que tem um coração gentil, Ele está completamente comprometido. Eu vou repetir, Ele está completamente comprometido, não é um pouco comprometido, é completamente comprometido com o coração do Pai, com aquilo que o Pai quer fazer, com aquilo que o Pai quer realizar. Quando nós lemos os Evangelhos, isso é demonstrado para nós de uma maneira poderosa e singular. Você pode encontrar a realidade do coração do Pai, do coração de Deus, em todas as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, mas nos Evangelhos em especial, porque você vê a vida de Jesus presente aqui, encarnada aqui, sendo vivida entre nós como um ser humano, como eu e você. Ele demonstra, através disso, nos Evangelhos, de forma singular, essa realidade de qual é o desejo do Pai. As Escrituras nos revelam, então, esse fato. Você não precisa ter dúvida quanto a isso, por causa daquilo que as Escrituras nos mostram. Do começo ao fim, as Escrituras nos mostram qual é o desejo do Pai para nós. E como eu disse, olhar para os Evangelhos é enxergar isso da forma mais nítida possível. É verdade que tem algumas partes das Escrituras que quando a gente olha, a coisa parece meio cinza. Mas os Evangelhos, isso é demonstrado com todas as cores possíveis, ok? O coração do Pai é demonstrado através de Jesus com todas as cores possíveis, quando você olha para os Evangelhos. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, você que está aqui e você que está aí em casa, por favor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Nós temos um texto no Evangelho de João, no capítulo 4, aonde nós vemos o coração completamente comprometido de Jesus com a vontade do Pai. Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, ele nos conta a história do encontro de Jesus com uma mulher que vivia na região de Samaria. Ela era uma mulher samaritana. E eu quero começar compartilhando com você que o coração de Jesus demonstra para a gente um coração que está completamente comprometido com o olhar do Pai, com a maneira que o Pai olha para nós, com a maneira que o Pai olha para a humanidade, com a maneira que o Pai nos vê, a maneira que o Pai nos enxerga. Veja, Jesus, se você abrir, você pode acompanhar aí, ok? Eu vou narrando aqui, tá bom? Jesus, ele sai de uma região para ir para outra.
Ele estava na região... eu estou aqui no Evangelho de Lucas, desculpa. Ele estava na região da Judéia e ele queria ir uma vez mais para Galiléia, e o texto começa dizendo que era necessário que ele passasse pela região de Samaria. E aí, então, Jesus chega na cidade de Sicar, próximo à cidade de Sicar, perto da hora do almoço, e os discípulos dele vão até a cidade para comprar comida. E Jesus, ele está cansado, ele fica descansando perto de um tanque onde as pessoas iam tirar água. Normalmente, esse horário era para não ter ninguém ali, porque as pessoas vão tirar água do tanque de manhãzinha, porque a água está fresca, você não vai tirar ao meio-dia. Mas Jesus está ali descansando e de repente chega uma mulher para tirar água ao meio-dia. E aí, o texto começa a mostrar para a gente um diálogo de Jesus, uma interação de Jesus com essa mulher. E nessa interação com essa mulher, você vai ver que Jesus, ele mostra para a gente um coração que olha com graça para a vida dessa mulher e não com julgamento. Jesus carrega o coração do Pai. E o coração do Pai é um coração que faz com que o olhar dele para a humanidade seja um olhar de graça, não um olhar de julgamento. Veja, isso já acontece no jardim. Quando Gênesis capítulo 3 narra para a gente a rebelião humana contra Deus, o ser humano, ele desobedece Deus, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto nos diz que no final da tarde, Deus vai ao jardim. Ele vai ao jardim, ao encontro do ser humano, que tinha se rebelado contra ele. Então preste atenção, se o Pai tem um coração de julgamento para com a humanidade, ele não iria ao jardim. O Pai vai ao jardim porque o coração do Pai é um coração cheio de graça e cheio de misericórdia para conosco, apesar de nós. Apesar da nossa rebelião, apesar da nossa desobediência. E Jesus, ele encarna essa realidade aqui. Então o texto nos diz que Jesus encontra-se com essa mulher, e o olhar de Jesus para essa mulher não é um olhar de preconceito, não é um olhar de julgamento. É interessante que se você olhar para o diálogo que começa a acontecer a partir do versículo de número 7, você vai ver que quem tem um olhar de julgamento é a mulher, não é Jesus. Olha só, o texto diz que havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher, veja, então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Então veja, quem tem um olhar de julgamento é a mulher. A mulher tem um olhar de julgamento. A mulher olha para Jesus e fala assim: não, peraí, você é judeu. Sabe, preconceito, você é judeu. Ela tem um olhar de preconceito, de desconfiança. Ela fala assim: como sendo você judeu, pede de beber a mim, uma mulher. Uma mulher. Então, deixa eu tomar cuidado aqui, ok. Ok? Quem está sendo preconceituoso aqui é ela. Quem está fazendo essa distinção aqui é ela. Ela está dizendo: você é um homem, eu sou uma mulher, você está mal intencionado comigo. Como você sendo um judeu, eu sou uma samaritana, a gente não se dá, e você vem falar comigo, que sou uma mulher. Ou seja, ela tem um olhar crítico para Jesus, ela tem um olhar para Jesus que acha que Jesus tem segundas intenções com ela. Mas Jesus se dirige a ela com um olhar gracioso e sem nenhum julgamento. Diante dessas palavras da mulher, Jesus não se defende. Jesus vira e diz assim: se conhecesses o dom de Deus, a palavra dom significa presente, ok? Se conhecesses o presente de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço do qual ele bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então Jesus, ele tem um diálogo com essa mulher, porque ele olha para ela de uma forma graciosa, ele olha para ela sem julgamento. Ele, quando olha para aquela mulher, ele não vê uma samaritana, ele não vê uma mulher, ok? No sentido de achar que ele poderia ter algum privilégio com ela. Não, ele olha para ela como uma pessoa, ele olha para ela como um ser humano. Ela tem essa postura de Jesus: você é homem, você é judeu, Jesus não. O que Jesus está fazendo aqui é aquilo que ele disse para Nicodemos em João capítulo 3, e que a gente cita tantas vezes. Pessoas que estão há algum tempo na igreja, um dos versos que mais rapidamente memorizam é esse, João 3,16. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus está dizendo o que para ela? Se você soubesse qual é o presente de Deus, o presente de Deus é Ele. Quem é o presente de Deus? Quem é aquele que está te pedindo? Você me pediria água, eu te daria água viva. Essa água, quem beber vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo: olha, quem beber daquilo que eu tenho para oferecer, da sua vida, do seu interior, vai fluir vida eterna, vai jorrar vida eterna, vida para toda a eternidade. Jesus tem para com essa mulher um coração que exalta aquilo que é bom, e não aquilo que é destrutivo. Diante da proposta da mulher: Senhor, então me dê água para beber, Jesus diz para ela assim, no verso 16: vai chamar teu marido e volta aqui. Aí o texto diz: confessou a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondesse acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu estás agora não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. eu fico impressionado com esse diálogo de Jesus. Eu acho ele fantástico. Veja, preste atenção. A mulher disse, ela ficou interessada, ok? Nesse negócio de, eu vou beber água, eu não preciso mais ter sede, eu não vou ter que voltar aqui, então me dá dessa água aí para eu beber. E aí Jesus fala para ela: ok, vai lá e busca teu marido. Aí a mulher diz: eu não tenho marido. Veja, e o que Jesus faz? Jesus tem uma palavra de conhecimento sobre a vida dela. E Jesus diz assim para ela: o que você falou é verdadeiro. Preste atenção nisso. O que você falou é verdadeiro. E aí ele diz: você já teve 5 maridos. E esse homem com quem você está vivendo não é teu marido? Nisto que dissestes, és verdadeira? Ok, eu acho que você não entendeu. O que eu estou tentando mostrar para você é que Jesus, ele não vira para ela e diz assim: sim, é verdade, você está vivendo em pecado. Você já teve 5 maridos e agora você está vivendo em adultério. Você é uma adúltera. Você precisa mudar de vida. Você precisa consertar a sua vida, para então você poder vir e receber da água que eu tenho para dar. Esse presente que eu tenho para dar, o presente que o Pai tem para dar, é para a gente que quer mudança de vida. Ele não diz isso para ela. Veja, você lê a história, nós vamos chegar ao fim dela. Em nenhum momento você vai ver Jesus virar para ela e dizer assim: você é pecadora. Eu estou dizendo que Jesus não se importa com o pecado? Claro que não. Eu acabei de introduzir aqui a gente no texto dizendo que o maior problema da humanidade é o pecado. O que eu estou dizendo é que a solução para o pecado não é a acusação.
A solução para o pecado é a misericórdia, é a compaixão, é a bondade. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 2, versículo 4, que é pela bondade de Deus que nós somos conduzidos ao arrependimento. É pela bondade de Deus. Nós nos arrependemos porque Deus é um Deus bom. Jesus poderia ter olhado para ela e poderia ter dito para ela: você já teve 5 maridos e esse homem com quem você está vivendo não é teu marido, você está vivendo em pecado. Ele podia ter dito isso para ela, é uma realidade, ele não estaria mentindo. Mas sabe por que Jesus não diz? Jesus não diz porque Jesus não veio para destruir, Jesus não veio para esmagar, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida abundante é uma vida que nós experimentamos quando a graça e o poder de Deus explode dentro de nós. Sabe, eu não sei quantos aqui já comeram aquela, tem uma gomazinha assim, um chicletezinho assim, que você bota na boca, quando você dá aquela mordidinha nele assim, dá uma explosão e você sente um negócio dentro da boca assim. Já comeram isso? Dominando toda a boca. Então, isso é a graça de Deus na vida da gente. Quando ela explode, ela domina todo o nosso interior, ela domina todo o nosso ser. Jesus tem o coração do Pai, e o coração do Pai vê o que é bom e não o que é destrutivo. E isso é o que mais me impressiona no texto, porque além de Jesus não a ter chamado de pecadora, embora fosse, ele não tenha acusado-a nesse sentido, sabe o que ele fez? Ele encontrou um negócio bom na mulher, gente. Olha que coisa impressionante. Ele falou para ela assim: você fala a verdade, nisso que dissestes é verdadeira. É só Jesus, né? A cabeça explode, é só Jesus para fazer isso. Ele olha, a mulher tem um monte de coisa errada, ele acha um negócio bom. Sabe, a gente precisa aprender com Jesus. Você vai estar o tempo todo do lado de gente com um monte de coisa errada na sua vida, mas se você tiver o transplante de coração, se você receber o coração de Jesus, você vai olhar para os erros das pessoas e você vai dizer: deve ter alguma coisa boa no meio desse enrosco todo aí. Eu vou achar, eu vou encontrar. Sabe, esse é o coração de Jesus, esse é o coração de Deus, esse é o coração do Pai. Sabe por quê? Porque se você não entender isso dessa maneira, você vai viver a sua vida toda morrendo de medo de Deus, porque nós estamos falando de um ser que conhece absolutamente tudo na sua vida. Nós estamos falando de um ser que sabe cada detalhe da sua existência. Nós estamos falando de um ser que sabe aquilo que você não sabe que você vai fazer amanhã, mas ele já sabe. Nós estamos falando de um ser que sabe o que você está pensando agora, mas ele também sabe o que você não sabe que você vai pensar daqui a 5 minutos. Agora pensa nisso. Se esse ser, ele não fosse um ser completamente tomado de bondade, nós iríamos viver apavorados a nossa vida toda. Porque como viver diante de um ser assim? Mas esse ser que sabe tudo, que é onisciente, ele é pleno de bondade. Uau! Ele é pleno de bondade. Ele não está ignorando os nossos erros, mas ele está escolhendo olhar aquilo que é bom na nossa vida. Por quê? Porque é pela sua bondade que nós somos transformados. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É o que nos diz a palavra de Deus. O olhar de Jesus, que carrega o coração do Pai, é o olhar de um coração que resgata a nossa identidade perdida. Veja, vamos tentar imaginar um pouco. Por que essa mulher está indo buscar água ao meio-dia? Não precisa muito esforço, não é?
Jesus diz, você já teve 5 maridos, e esse homem com quem você está vivendo não é teu marido. Ou seja, o povo da cidade vai buscar água de manhã. As mulheres, esse era um serviço das mulheres, ok? Quem tirava a água eram as mulheres. Você vê o Antigo Testamento, você vai ver sempre isso, né? Tem cenas no Antigo Testamento de pessoas, por exemplo, Moisés, né? Encontra a mulher com quem ele vai casar, porque ele vai defender a mulher dos caras que querem, ela está lá tirando água. O Isaac, o servo de Abraão, encontra a Raquel, que vai ser mulher do Isaac, no poço, porque ela está lá tirando água. Então esse era um serviço das mulheres. Então, por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque muito provavelmente ela não queria encontrar com a mulher do cara com quem ela estava vivendo. Não é? Ela estava traindo. Esse com quem você está não é seu marido. Veja, olhe para a vida dessa mulher. 5 maridos. 5. O texto não nos diz se deram carta de divórcio para ela, porque era algo que os homens naquela época podiam fazer. Não nos diz se os maridos morreram, não nos diz. Mas veja, ela já teve 5 maridos, então pense na identidade dela. Uma das coisas que aquela mulher deveria carregar fortemente na vida dela é que ela era uma pessoa frustrada. Os relacionamentos dela não davam certo, os relacionamentos dela não funcionavam. Ela não conseguia manter um relacionamento. Então ela deveria olhar-se no espelho e pensar, eu sou uma fracassada. Não consigo ter um casamento, não consigo ter uma família, eu sou uma fracassada. E agora está vivendo com um homem que não é seu marido. Então ela já carrega outra distorção na sua identidade. Eu sou uma adúltera. Mas aí o texto nos diz que Jesus chega e ele traz essa palavra de conhecimento para ela, mostrando que ele sabe sobre a vida dela, ele conhece a vida dela. E o que ela faz? Ela tenta se esconder. Por quê? Porque quando a nossa identidade é deformada, as coisas que nós fazemos nos definem. Mesmo que ninguém fale nada para a gente se sente acusado, a gente se sente culpado. Veja, Jesus não a acusou aqui em nenhum momento, como eu mostrei. Jesus não disse para ela em nenhum momento você é uma pecadora, mas quando Jesus revela para ela que ele sabe o tipo de vida que ela estava tendo, ela se sente ameaçada, ela se sente acusada, ela se sente acuada. E aí o que ela faz? Ela tenta mudar de conversa. Ela diz assim para ele, vejo que és profeta. Eu tenho uma questão teológica aqui. Onde é o lugar que a gente adora? Pode adorar via internet? De casa? Pode fazer isso? Onde a gente adora? Onde é o lugar de adorar? É em Jerusalém? É aqui no Monte Gerizim? Os samaritanos dizem que é aqui, os judeus dizem que é lá. Onde a gente adora? Veja, ela está fugindo, ela está tentando evitar a exposição que Jesus fez dela. Mesmo que Jesus não a tenha julgado, mesmo que Jesus não a tenha condenado. E é isso que muitas e muitas vezes nós fazemos. Sabe, quando a gente se aproxima de Deus, ou quando Deus se aproxima da gente, e a luz dele traz revelação sobre nós, sobre quem somos, sobre as coisas que estamos fazendo, no primeiro momento, nós somos tomados de ansiedade. A gente fica com medo, né? E a gente quer evitar o confronto, a gente quer se esconder. Por quê? Porque nós mesmos estamos carregando uma visão distorcida da nossa identidade. E Jesus responde para ela a questão, ele fala assim, mulher, os samaritanos adoram aquilo que eles não conhecem, os judeus adoram, nós judeus adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação, a lei, né, vem dos judeus, mas eu tenho algo mais importante para te dizer. Vem a hora, e já chegou, que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. E algumas traduções trazem, porque são esses que o Pai busca. João capítulo 4, verso 1. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que Jesus precisava passar por Samaria? Porque o Pai estava buscando
aquela mulher. O pai não estava buscando uma pecadora, o pai estava buscando uma adoradora. Veja, o pecado é uma realidade na nossa vida, na vida humana. Mas o pecado não é a nossa identidade. O pecado não é o que Deus nos fez para sermos. Nós somos criados para adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a nossa identidade. É assim que Deus olha para nós, é assim que Deus nos vê. Quando Ele nos vê no nosso pecado, Ele vem em Jesus para nos tirar disso, porque Ele diz: eu não criei o Ricardo para ser isso, eu criei o Ricardo para ser meu adorador, para me adorar em espírito e em verdade. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé que nós temos na nossa denominação, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Isso é usado para ensinar as crianças, ok? Desde criança, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Deus nos criou para isso. Deus não nos criou para sermos pecadores. O pecado é uma deformidade daquilo que nós fomos feitos para ser. E quando Jesus vem ao encontro dessa mulher, o que Jesus está procurando não é por uma pecadora. O que Jesus está procurando é por uma adoradora. Jesus enxerga a identidade real dela, não a identidade deformada dela. Você consegue compreender isso? O pecado deformou a nossa identidade. Mas Deus, quando olha para nós, Ele continua olhando para nós a partir daquilo que é o projeto original dEle para a nossa vida. É por isso que Ele enviou Jesus, é por isso que Jesus vem para nos resgatar, porque não tem um mínimo sentido nós entendermos que Jesus veio para nos salvar, se a ideia é simplesmente que nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores porque nós fomos alterados na nossa essência. Essencialmente Deus não criou pecadores, essencialmente Deus criou adoradores. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando Jesus olha para nós, é assim que Ele nos vê, é assim que Ele nos enxerga. Leia os evangelhos e você vai ver isso o tempo todo. Eu sei que tem muitos pregadores, pastores que discordam daquilo que eu estou apresentando aqui para vocês. Que diz assim: não, a gente precisa se enxergar como miseráveis pecadores. Eu quero dizer para você que Jesus, quando Ele olha para você, Ele não olha para você como um miserável pecador. De novo, eu não estou dizendo que não seja sério o pecado. Ele é tão sério que Jesus veio morrer para nos tirar dele. Mas o que eu estou dizendo é que o padrão de Deus, os olhos de Deus, o olhar de Deus para nós, por nós, é um olhar que enxerga a nossa identidade. Jesus, eu poderia usar muitos exemplos aqui das Escrituras para você agora, mas eu vou usar apenas um. Jesus, ele demonstra isso para a gente de uma forma muito clara quando ele conta uma parábola que nós costumamos chamar de parábola do filho pródigo, que é a história de um pai que tem 2 filhos, e um filho pega a parte da herança que lhe cabe, vai embora, gasta tudo que ele tem, depois ele fica comendo com porcos, e aí ele resolve voltar para casa. Quando ele volta para casa, ele está chegando em casa, ele está magro, ele está cheirando a porco, ok? Ele está maltrapilho, todo destruído, sem sapato, não tinha nada, nenhuma joia, nenhum anel, porque tudo ele tinha perdido, e quando ele vem pela estrada, Jesus diz que o pai sai correndo ao seu encontro. Preste atenção nessa parábola. O pai olha para aquela figura que estava vendo na estrada, e o pai enxerga um filho. O pai enxerga o filho. Ele não enxerga um rebelado, ele não enxerga um pecador, ele não enxerga alguém que
que o renegou, ele enxerga o filho, ele corre para ele. Jesus diz na parábola que ele abraça o seu filho começa um discurso para ele interrompe o discurso e diz: coloquem roupas limpas nele, põe os sapatos no pé dele, coloca o anel da família no dedo dele, mata um novilho gordo para a gente fazer festa, porque este meu filho, esse meu filho, não esse pecador. Então, veja, sim, o pecado é uma realidade, sim, a humanidade é pecadora. Não, quando Deus olha para você, Ele não aponta o dedo para você e diz: esse pecador. Ele diz: este meu filho. Este meu filho. Ainda que Ele tenha a dizer, os seus pecados, ok? Ainda que depois Ele tenha a dizer, isso que você está fazendo é pecado, mas a sua identidade para Ele é de um filho, é de um adorador. Esse é o olhar do Pai. Jesus, Ele está comprometido completamente com isso. Mas o texto nos mostra também que o coração de Jesus é um coração completamente comprometido com as obras do Pai. Se Deus nos olha assim, Ele não fica parado. Ok? Nenhum pai que ama o seu filho de verdade e vê o seu filho numa situação de destruição, de risco, de morte, de degradação, fica parado. O pai ou os pais, isso inclui as mães, ok? Também, não é? Eles fazem o possível e o impossível para tirar o filho daquilo que eles sabem que está destruindo a vida deles, ainda que o filho ache que os pais estão agindo errado com ele. E muitas vezes é isso que a gente sente com Deus, porque Deus, Ele vai fazer o possível e o possível, porque para Deus não tem impossível, ok? Então Ele vai fazer o possível e o possível para tirar você daquilo que está te destruindo. E o que me destrói, o que te destrói, o que destrói a humanidade é o pecado. Então Ele não vai nos deixar nisso. Ele enviou Jesus por causa disso. A obra do Pai é uma obra de salvação. Veja, se você ler o texto, você vai ver que a mulher foi salva. Olha para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ou seja, a mulher foi salva. Por quê? Porque Jesus falou com ela reconheceu o que Jesus falou com ela foi e testemunhou a respeito de Jesus, daquilo que Jesus falou com ela. Ninguém testemunha a respeito daquilo que Deus fez na sua vida se você não acredita naquilo que Deus fez na sua vida. Então a mulher testemunhou, isso significa que ela foi salva. Mas não apenas a mulher foi salva, mas os samaritanos também foram salvos, ou seja, a cidade ali, onde a mulher morava, foram salvos. Verso 42, então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A cidade de Sicar foi salva. Os samaritanos que estavam ali foram salvos. Mas a história não termina em Sicar. Diz o texto que Jesus chega na região da Galileia, e quando ele chega na região da Galileia, tem um oficial do rei, que tem o filho dele que está doente, e ele pede para Jesus curar o filho dele, e Jesus cura o filho dele, e qual que é o resultado disso? Olha para o verso 53. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Porque ele recebeu a informação dos servos de que o filho dele tinha sido curado. Ele perguntou: que hora que foi isso? O servo falou, e aí ele reconheceu que foi no mesmo momento que Jesus falou para ele: o seu filho vive. Agora veja o resultado: e creu ele todos os que viviam em sua casa. A mulher samaritana creu, os samaritanos creram, o oficial do rei e a sua casa creu. Salvação, salvação. Jesus veio fazer isso, Jesus veio trazer salvação. João 3,16, a gente citou aqui já: Deus amou o mundo de tal maneira, mas veja o verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus veio não para trazer condenação, Jesus veio para trazer salvação.
Em João capítulo 6, verso 29, Jesus diz: a obra de Deus é essa, que creiamos em seu Filho Jesus Cristo. É isso que Jesus veio fazer, é isso que Jesus está fazendo. Ele está aniquilando o vírus do pecado. Ele está destruindo aquilo que nos destrói. Aquilo que veio para destruir a humanidade. Aquilo que veio para destruir você, que está me ouvindo aí na sua casa, sua família, seu casamento, seus relacionamentos. Jesus veio para destruir aquilo que está destruindo você. Jesus veio para destruir aquilo que está nos destruindo. Seja qualquer coisa, seja relacionamentos tóxicos, sejam vícios, seja o que for, Jesus tem um amor furioso contra o pecado, um amor furioso por você, que não vai deixar você numa situação em que o resultado disso vai ser destruição, porque Jesus realiza a obra do Pai, e a obra do Pai é salvação. Jesus é portador das palavras do Pai. As palavras do Pai são vida. Veja, uma ênfase no texto sobre as palavras de Jesus produzirem vida. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus, ele faz esse comentário sobre as palavras dele. Ele diz assim: é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Há uma ênfase quando você lê o capítulo 4, que mostra isso para a gente, quando Jesus libera suas palavras. Preste atenção nisso. Quando Jesus libera suas palavras, quando Jesus abre a sua boca, quando Jesus fala, a própria vida de Deus flui das palavras dele, emana da boca dele. As palavras de Jesus estão carregadas com a presença do Espírito Santo de Deus, com a vida de Deus. A palavra de Jesus é transmitida a nós através deste livro. Quando você lê esse livro, quando você lê essas palavras, elas fluem daqui, elas se tornam vida em você. Quando nós nos relacionamos com Ele, a vida dele está em nós através do seu Espírito, e nós abrimos a nossa boca em nome de Jesus, o que sai dela é a vida de Deus. A vida de Deus, que muda, que transforma realidades. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10, 17, que a vida de Deus invade a vida de outros através da palavra do Evangelho do Reino. Ele diz que a fé vem por ouvir a palavra do Evangelho. Todas as vezes que a gente ouve a palavra do Evangelho, a vida de Deus vem carregada com ela. A vida de Deus, ela se manifesta, ela se evidencia. As palavras de Jesus não são teóricas. Elas produzem realidades. Quando Jesus chega na Galileia, o pai do menino vem até ele, do oficial do rei vem até ele e fala assim: Senhor, vá lá em casa, tocar meu filho para que ele possa ser curado. Jesus diz assim: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Algumas pessoas leem esse texto como se Jesus estivesse repreendendo o homem. Mas não é isso que Jesus está fazendo, porque se ele estivesse repreendendo o homem, ele não teria curado o menino. E veja, ele curou o menino, e qual foi o resultado da cura do menino? Eles creram. Então, João capítulo 10, versos 37 e 38, Jesus mostra que as obras que ele realiza, aquilo que ele faz, é uma evidência das suas palavras. Ele diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, ou seja, naquilo que eu estou dizendo, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é uma realidade, não é teoria, é concreto. Jesus faz aquilo que ele vê o Pai fazendo, e Jesus diz aquilo que ele ouve o Pai dizer. Quando Jesus transfere o coração dele para nós, quando nós passamos a carregar o coração de Jesus em nós,
Nós estamos ligados ao coração do Pai, assim como Jesus está ligado ao coração do Pai. Por isso nós podemos ter para com as pessoas o mesmo olhar que Jesus tem. Por isso nós podemos nos envolver nas mesmas obras que Jesus faz. Porque o Pai está fazendo através de Jesus. O coração de Jesus está em nós, o Pai está fazendo através de nós. Nós estamos carregando a vida de Jesus em nós, porque nós recebemos esse transplante de coração. Então a questão é o que nós queremos ser e como é que nós queremos viver. Veja, como comunidade, parte da comunidade do reino, aqui na CPV, a resposta para essa pergunta é estabelecida no enunciado da visão que a gente tem como igreja. A nossa visão é sermos discípulos que estimulem o relacionamento de pessoas com Deus e umas com as outras, de modo contemporâneo, acolhedor, transformador e missional. É isso que a gente vem procurando fazer há 12 anos, é isso que a gente vai continuar procurando fazer. Experimentando a vida de Jesus em nós. Porque o coração de Jesus nos foi dado. Nós vemos as pessoas com os olhos do Pai. E nós nos envolvemos com o que o Pai está fazendo. Nós precisamos nos lembrar que isso é possível porque Jesus pagou o preço pelo pecado. O pecado é tão sério e tem um valor tão alto que nenhum ser humano seria capaz de pagar. Então o próprio Deus, Filho, se fez um ser humano e quitou essa dívida. Ele quitou a dívida. Sua dívida está quitada diante do Pai. Se o Pai, que é santo, olha para você e Ele diz que você é seu filho e sua filha, esse meu filho, essa minha filha, então você precisa parar de se olhar no espelho e dizer que você é um miserável pecador. Você precisa começar a olhar no espelho e dizer: eu sou filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu quero carregar o coração do meu Pai. Eu quero expressar o coração do meu Pai. Porque é isso que eu sou, é esse quem eu sou, é isso que transpira de mim. Essa é a minha nova realidade, essa é a minha nova identidade. Não trate com desprezo aquilo que Jesus fez. Não trate com desprezo o alto preço que Ele pagou por você. Se nós afirmamos que nós cremos em Jesus, então nós não podemos viver a nossa vida enxafurdada no pecado que destrói-nos, porque Jesus morreu para que aquilo que está destruindo você não tenha mais poder sobre você. Não continue destruindo sua vida. Para que aquilo que nós carregamos de tóxico em nós, que destrói a vida de outros, não destrua mais a vida de outros. Não tenha mais efeito em nós. Flua de nós a bondade do Pai. Foi isso que Jesus comprou na cruz. É isso que Ele te oferece pela ressurreição dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Feche seus olhos na sua casa, vamos orar. Nós vamos nos preparar nesse momento para estarmos participando da mesa do Senhor. Através da Santa Ceia, essa mensagem ela é ilustrada visivelmente. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui. Obrigado pelo teu olhar para conosco. Obrigado, Jesus, porque através da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor cumpriu aquilo que dissesse para aquela mulher no tanque de Sicar. O Senhor pôde nos dar água viva. O Senhor pôde nos dar da sua presença. O Senhor pôde fazer um transplante de coração, pegando o seu coração e colocando o seu coração em nós. E agora nós carregamos o teu coração, e quando nós carregamos o teu coração, nós carregamos o coração do próprio Pai.
Ele muda a maneira de nós olharmos para as pessoas. Ele muda a maneira de nós olharmos para nós mesmos. Ele muda as nossas obras. A gente não está mais comprometido com as obras do pecado, que mata, que destrói. Nós estamos comprometidos com a tua obra, Jesus, que traz vida e vida em abundância. E nós te louvamos por isso. Eu peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, se há qualquer pessoa aqui nos ouvindo, aqui no auditório, ou lá na sua casa, e que ainda não tomou essa decisão de entregar a vida para Ti, de dizer: Senhor, obrigado, porque da Tua parte está tudo resolvido para comigo. Eu quero agora da minha parte resolver tudo com o Senhor. Eu me arrependo, eu não quero mais viver escravo do pecado. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu rompo com tudo aquilo que traz destruição para a minha vida. Eu me submeto completamente ao governo amoroso de Jesus. Traz um transplante do coração do Senhor para o meu coração. Se há alguém que precisa fazer essa oração, faça agora, diga isso agora. Diga apenas: Jesus, eu me arrependo. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu coração em mim. Coloque o Teu coração em mim. Diga isso, Ele fará isso exatamente agora, por você. É isso que Ele veio fazer. Ele não veio te julgar, Ele não veio te condenar. Não importa o que você esteja fazendo, não importa qual é a condição da sua vida nesse momento, não importa como está a sua situação. Aquela mulher estava tendo uma vida de adultério. Não importa, você pode estar envolvido com as coisas mais complicadas que você possa imaginar. Jesus não está olhando para isso, Jesus está olhando para você, para o seu original, para aquilo que você foi criado para ser. Você foi criado para ser um adorador, uma adoradora. E o Pai está te buscando para te trazer de volta para esse lugar, para essa posição, para essa identidade. Então diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Se você já fez isso, agradeça ao Senhor. Peça para Ele reforçar a sua identidade de filho, de filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.